a vertente do carnaval no Brasil, ela meio que vai acabar se espalhando lá na década de 20 e 30. E automaticamente Laguna já aderiu em 1920. Na década de 20 nós já temos uma expressão cultural carnavalesca no município já com registro, isso confirmado, tá? Então a gente tem os registros do bloco do Zé Pereira, que saía no centro da cidade com uma caixa de rufo, um tambor. Então eles iam com um carrinho de mão, eles levavam essa caixa de rufo, um tambor, e já saíam fazendo batucada pela rua. Isso na década de 20, 1920. A gente está falando de quase ou mais de 100 anos. E depois a gente acaba tendo essas manifestações carnavalescas através dos bailes de salão, né? E aí entra, então, tudo que acontecia no Rio de Janeiro, a gente meio que se inspirava e acontecia aqui também, porque Laguna ainda tinha aquele reflexo da província, né? Do governo imperial com relação ao Rio de Janeiro. Então, tanto é que o aqueduto da Carioca, que passa o bondinho dos Arcos da Lapa, é um aqueduto da Carioca, a nossa fonte da Carioca se chama Fonte da Carioca. Nossa, Então tem muita legal. coisa que tem uma ligação. As palmeiras da Praça Vidal Ramos, as 8 palmeiras reais, elas vieram do Rio de Janeiro. Então a gente tem muito resquício daquela época, devidamente por causa da questão do Brasil colônia ainda, né? Laguna era a província, então desde Passo de Torres, que era a divisa com o Rio Grande do Sul, até Florianópolis, antiga Desterro, era Laguna. Né? Então toda essa faixa litorânea era Laguna, então tudo culminava aqui. E tudo que acontecia lá refletia aqui. Então Laguna era literalmente a capital desse espaço todo, tu imagina essa região toda. Tubarão era Laguna, Criciúma era Laguna, né? Então tudo, Garopaba era Laguna, Ibituba era Laguna, tudo que foi desmembrando depois. E aí, então, tudo que acontecia lá refletia aqui de certa forma. Então, o centro da cidade era literalmente o centro de Laguna. Porque nós temos aí os registros dos casarões históricos, né? O nosso museu, que antes era Casa de Câmara e Cadeia, de 1735 ele já existia. Então, tudo que acontecia, ele acabava acontecendo no nosso centro, de certa forma, que refletia com o Rio de Janeiro. Então, lá aconteciam os cordões, né, que eram os blocos, cordão do Bola Branca, do Bola Preta, que nós temos aqui no município ainda esses registros desses blocos que aconteciam nos clubes. E aí nós tínhamos uma divisão muito grande na cidade, né, da cultura preta, da cultura branca, literalmente, e aí os clubes, por exemplo, o Blondin Congresso, não podiam entrar pessoas pretas. Então aí todas as pessoas que queriam curtir carnaval iam para o União Operária, que é um clube de 1903. E aí então o carnaval começa a se manifestar dessa forma, dentro dos salões e depois fora dele. Então começou com o que a gente chama de bloco rancho, né? Então, os blocos ranchos ele era uma forma de manifestação carnavalesca diferente do modelo de escola de samba, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um palanque. Então, você imagina que na frente, hoje onde é o Banco do Brasil, na frente da igreja, eles construíam uma rampa, um palanque reto e a descida. Então, a escola de samba, que na verdade era um bloco rancho, subia, fazia uma performance em cima daquele palco grande, gigantesco, e descia. E ali eram avaliados. Ali eram assim, os quesitos. Era a sua cabeça. As cabeças eram indumentárias gigantescas. Os trajes, as roupas, as fantasias. E tudo isso com um samba do Rio de Janeiro, tudo isso embalado com nada original nesse sentido. E aí, eis que em 1946, então, surge a primeira escola de samba, o Grupo Carnavalesco Chavante, né, que é a escola mais antiga do estado de Santa Catarina ainda. É. É, temos essa. Então, 46, e o Chavante completa 80 anos agora, dia 26 ou 22 de fevereiro, se eu não me engano. E aí surge como bloco rancho, mas com uma agremiação carnavalesca. E aí em 47 surge a Brinca Quem Pode. Então nós temos as duas escolas mais antigas, né, do estado em atividade. A Brinca Quem Pode ainda de descendência de um clube de Florianópolis que o nome era esse justamente por essa questão, só brinca lá quem pode, né, quem não pode não vai. E tem essa conotação. E aí, então, passa-se alguns anos e esse formato desses blocos ranchos, eles caem em evidência. A Vila Isabel surgiu no Morro, numa discussão acalorada num bar, em 1957, dia 2 de novembro. E aí, no dia 2 de novembro, por ser uma data muito fúnebre, finados, eles resolveram criar uma nova escola. Então, criaram a Vila Isabel e registraram apenas no dia 13 de maio de 1958, data da abolição da escravatura. Então, assim, é uma data icônica, né, justamente escola de samba do Morro, dos Pretos e tudo mais. E aí, então começou essa urgência
dentro dos dirigentes da Vila Isabel de fazer algo diferente. E só anos depois, lá em 1969, que então surge a ideia de criar a primeira escola de samba com os seus quesitos originais. E aí, então, os dirigentes da Vila Isabel decidem, então, criar a escola de samba. E a Vila Isabel foi a primeira escola de samba no município a ter um samba enredo próprio. Nós temos o primeiro intérprete, o primeiro autor de samba enredo, que é o Elinho da Vila, e ele é vivo até hoje. Nós temos a primeira rainha de bateria, o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, a primeira, e tudo isso é nesse desfile de 69, que falava, o Tigre da Abolição, que falava sobre o José do Patrocínio, e a Vila Isabel desfila, então, como uma escola de samba com seu enredo próprio, com tudo próprio original. E aí começa-se a despertar esse interesse do poder público em criar a escola de samba em Laguna como esse diferencial, ser única, própria, independente, não só trazer coisas do Rio de Janeiro como inspiração. E aí, então, em 70, cria-se a Copa do Carnaval, e aí a prefeitura faz, então, as agremiações que querem continuar sendo Bloco Rancho, tudo bem, ótimo. As que querem participar da Copa e fazer o campeonato, elas têm que se adequar à escola de samba. Então, aí, em 70, já as escolas que eram Bloco Rancho se adequam, Chavante, Brinca Quem Pode, e aí, então, disputam o carnaval. E aí, a Vila Isabel ganha, né, o seu tetracampeonato, 69, 70, 71 e 72. E aí, então, surge a questão da escola de samba original em Laguna.